As civilizações americanas, astecas, incas e maias. A civilização asteca. Viveram onde atualmente se localiza o México. Os astecas se destacaram na construção de templos, pirâmides e outros tipos de prédios. Tenochtitlan, capital do Império Azteca, era uma cidade muito bem estruturada do ponto de vista arquitetônico e engenheiro. Contava com diversos templos, palácios, mercados e monumentos. Tenochtitlan foi construída sobre um grande lago, numa incrível estrutura. As ruas eram canais d'água. Era uma verdadeira Veneza na América. Seus templos, construídos em homenagem aos diversos deuses, eram grandiosos e não se sabe ao certo como eram construídos. O fato de a atual cidade do México ter sido construída sobre as ruínas deixadas pelos astecas complica ainda mais o estudo dos historiadores e a compreensão dessa incrível civilização. Os astecas reverenciavam as montanhas, com seus picos que chegavam até o céu, onde viviam os deuses. Construíram cerca de 25 templos em forma de pirâmide que imitavam as montanhas. Além disso, os templos foram concebidos para provocar medo e respeito entre a população. Os astecas eram politeístas e acreditavam que se o sangue humano não fosse oferecido ao sol, a engrenagem do mundo deixaria de funcionar. O deus mais venerado era a serpente emplumada. Os sacerdotes formavam um poderoso grupo social, encarregado de orientar a educação dos nobres, fazer previsões e dirigir as cerimônias rituais. A religiosidade asteca incluía a prática de sacrifícios. Segundo divulgado pelos conquistadores, o derramamento de sangue e a oferenda do coração de animais e de seres humanos eram ritos imprescindíveis para satisfazer os deuses. A pintura dos astecas é uma arte intermediária entre a escrita e a iluminura, manifestada através da execução minuciosa de caracteres pictográficos e da figuração de cenas históricas ou mitológicas. Os objetos são representados de frente ou de perfil, e às vezes as duas posições são sobrepostas, resultando numa imagem irreal, mas sempre compreensível. Não conhecem a perspectiva e o colorido não tem nuances, porém há sempre contornos negros delimitando cada forma e realçando a vivacidade das cores. Os reis exerciam um poder soberano, eram chefes militares, político, econômico e religioso. Os astecas acreditavam que seus chefes eram enviados pelos seus deuses e que tinham ligações diretas com estes. No auge do seu poder, o Império Azteca incluía 38 estados diferentes e diversos povos. Com todas essas diferentes áreas e diferentes povos para governar, os astecas precisavam de uma capital, a partir da qual se organizar e governar os súditos. E assim, em 1325, criaram Tenochtitlan, uma pequena vila que com o tempo se tornaria uma lendária cidade, o centro de um poderoso e temido império. A economia asteca se baseava na agricultura. Entre os produtos cultivados por estes povos, destacavam-se o milho, abacate, abóbora, melão, feijão e pimenta. Além da agricultura, a economia também se baseava no artesanato. Os comerciantes astecas vendiam seus produtos produzidos artesanalmente para pessoas das cidades vizinhas. Esses comerciantes, em suas visitas às cidades próximas, ouviam o que o povo dizia e levavam ao seu soberano, sendo assim espiões reais. A sociedade asteca era rigidamente dividida. O grupo social dos nobres era formado pela família real, sacerdotes e chefes de grupos guerreiros. Podiam participar também alguns plebeus que tivessem realizado algum ato extraordinário. O resto da população era constituída de lavradores e artesãos. Havia também escravos. A civilização Inca. Viveram onde atualmente se localiza o Peru. Os Incas desenvolveram várias construções, com enormes blocos de pedras encaixadas, como de templos, casas e palácios.
Eles jamais construíram pirâmides. As encontradas em seu habitat são anteriores a essas civilizações. Os palácios e casas dos nobres, em geral, tinham uma planta quadrada e as construções religiosas eram circulares. As casas do povo e os depósitos de alimentos eram simples, feitos em pedras colossais. Já os templos, palácios e edifícios do governo tinham paredes de pedras geométricas regulares, polidas e encaixadas umas nas outras sem argamassa. A maneira de trabalhar a pedra, tanto na escultura quanto na arquitetura, era sua forma de expressão artística. Seus templos, palácios e fortalezas mostram técnicas fabulosas de trabalho em pedra talhada. Eles eram especialistas em cortar pedras. Construíram muitas estradas, cidades, armazéns, fortalezas, templos e santuários. A religião era dualista, constituída por bem e mal. O bem representava tudo aquilo que era bom para o homem, e o mal por forças negativas, como a seca. Os incas ofereciam diversos sacrifícios, tanto humanos como animais, na maioria das vezes em rituais no nascer do sol. Grandes ocasiões, como nas sucessões imperiais, podiam ter sacrifício de até 200 crianças. Os incas produziam artefatos, destinados ao uso diário, ornados com imagens e detalhes de deuses. Era comum na cultura inca o uso de formas geométricas abstratas e representação de animais altamente estilizados no feitio de cerâmicas, esculturas de madeira, tecidos e objetos de metal. Eles produziam belos objetos de ouro e as mulheres produziam tecidos finos com desenhos surpreendentes. Os camponeses cultivavam as terras de doentes e idosos, assim como trabalhavam alternadamente nas terras do governo local. Eles trabalhavam nessas terras em troca de alguns produtos. Esse tipo de corveia era chamado de mita. Os camponeses ainda depunham diárias comuns de plantio e entregavam o excedente da colheita ao monarca, assim como lhe deviam prestações de serviços periódicos. Dirigida pelo Estado, a economia inca era acima de tudo agrária e baseada no plantio de batata e milho. As técnicas eram muito rudimentares, pois não se conheciam o arado. Os incas, no entanto, desenvolveram um sistema de irrigação com canais e aquedutos. Os incas desconheciam a roda, mas construíram uma excelente rede de estradas que ligava Cusco a todo o resto do império. A organização social obedecia a uma rígida hierarquia. O Inca, imperador, venerado pelo povo como filho do sol, exercia o poder supremo e era chefe temporal e religioso do povo, e o império transmitia-se a um filho legítimo, não necessariamente o primogênito. A aristocracia, composta de membros da família do imperador, ocupava os altos cargos do império e possuía as melhores terras. O segmento social imediatamente inferior era o dos chefes. A escala hierárquica prosseguia com os agricultores e artesãos, que cultivavam as próprias terras. O trabalho obrigatório constituía seu tributo à religião e ao Estado. Os servos e os prisioneiros de guerra formavam a camada social mais baixa.